Eu quero convidar todos vocês para olharmos um filho de Deus do passado, um homem chamado para um ministério de profecia. Ele se chama Miqueias, e o livro de Miqueias, no Antigo Testamento, é o 6º profeta menor de uma série de 12. No meu exemplar aqui da Palavra de Deus, página 1016 do Antigo Testamento, da versão Nova Almeida atualizada. E eu quero ler com vocês apenas o versículo 1. Miqueias 1:1. Os irmãos já encontraram? Amém, não é? Ou precisa de misericórdia? Miqueias, palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete a respeito de Samaria e Jerusalém. Isto aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Nosso Pai, mais uma vez diante de Ti está a Tua palavra aberta, e palavra aberta justamente no livro de Miqueias, aquele homem que o Senhor levantou do meio do povo para que pregasse a Tua vontade. Nós somos a igreja hoje, nós somos as pessoas a quem o Senhor convoca para falarmos da Tua palavra. E nós suplicamos que o Senhor nos abençoe nesta manhã e que nós possamos, com alegria de coração, compartilhar as ideias que nos vêm ao coração e, naturalmente, que o Teu Espírito nos alimente, nos fortaleça, porque, ó Deus, sem Ele, na nossa vida, a nossa religião é fraca, a nossa forma de servir é ineficiente. Só mesmo pelo Teu Espírito trabalhando em nós é que efetivamente nós prezamos pelas coisas verdadeiras e prezamos pela postura firme diante do Senhor. Portanto, nos abençoa a igreja que está reunida aqui, em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, o livro de Miqueias é um livro que surge nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. Trata-se de mais ou menos o fim do século VIII e começo do século VII, porque a partir de Cristo o Antigo Testamento vai decrescendo, não é? E nós temos diante de nós uma profecia num momento da história em que Deus levantou diversos profetas que são profetas conhecidos nossos. Um pouquinho antes, Deus levantou Amós. Durante o ministério de Miqueias, Deus levantou um outro profeta muito popular entre nós, que se chama Isaías. E também levantou o profeta Oséias. Cada um desses profetas, aparentemente, não tem uma relação de conhecimento, porque eles não se citam entre si, eles não fazem citações do outro. Aparentemente, eles estão em pontos diferentes do país. E aparentemente, eles estão olhando para uma situação específica. Deus está levantando vozes no seio de Israel. Deus está levantando vozes no seio de Judá. Deus está levantando pessoas das mais diferentes origens. Isaías, por exemplo, é da corte. É uma pessoa que convive com a realeza. Enquanto que Miqueias é uma pessoa que nasce no interior. É uma pessoa que está muito próxima
da divisa de país com a Filistia. É uma pessoa que trabalha, de acordo com os estudiosos, cerca de 50 anos na função de profeta. É uma pessoa que vem de uma família fiel. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso por causa do nome dele. Miqueias é um nome até popular, porque há mais de 12 Miqueias diferentes na Bíblia. Mas este Miqueias traduz, a partir do seu nome, uma ansiedade do remanescente fiel de Israel. Porque o seu nome significa quem é semelhante a Yahvé, ou a Jeová. Quem é semelhante a Deus? E isto, nos dias de Miqueias, é uma afronta, por incrível que possa parecer. Tanto as 10 tribos do norte já aderiram à apostasia, já vivem na idolatria, já vivem em situação espiritual absolutamente condenável e precária. É um povo que não mais trata a Deus como o único Deus, mas trata a Deus como os outros que convivem na redondeza. Eles achataram o poder de Deus, eles diminuíram o poder de Deus, eles fizeram de Deus algo tão valioso quanto a sua casa, quanto os seus bens, quanto a sua política, quanto a sua forma de viver. E Miqueias é levantado por Deus para falar contra as 10 tribos do norte. E de fato, e é bem possível que durante o seu ministério ele tenha não assistido pessoalmente, mas sido uma testemunha do seu tempo da destruição de Samaria. A ênfase que Miqueias dá recai sobre Samaria, mas ao mesmo tempo e principalmente recai sobre Judá. Porque Judá tem os reis mencionados aqui. Jotão é um rei que sucede Uzias e que mantém a situação relativamente de estabilidade e de riqueza de Judá. Parece que as pessoas estão contentes com a sua prosperidade naquele tempo. E por estarem contentes com a prosperidade do seu tempo, reduzem a sua afeição a Jeová. Quando as pessoas estão de bem com a vida e têm dinheiro para ir no supermercado, elas automaticamente têm uma tendência de confiar em si mesmas e esquecer de depender de Deus. Era o que acontecia com Judá. Judá foi se enfraquecendo ao ponto de que quando Acás subiu no poder, ele não teve nenhuma vergonha de estabelecer um altar para outro Deus, em plena Jerusalém. E a população não reagia, a população aceitava as imposições do governo. A população aceitava as imposições religiosas do governo e, por meio de profetas que surgiam no meio do povo, havia aquele constante pensamento: Deus fez uma aliança conosco, nós podemos fazer o que quiser, porque nada vai nos acontecer, Deus, afinal de contas, nos protegerá, nós podemos ter a vida que quisermos, e assim então, nós vamos sempre vencer, porque o nosso Deus está conosco. Vocês já ouviram essa conversa em algum lugar?
Já ouviram essa conversa em algum lugar? E meus amados irmãos, Miqueias se levanta para dizer: Deus não está com vocês coisíssima nenhuma. Deus não está com vocês coisíssima nenhuma, pelo contrário. Deus me revela, Deus me fala, Deus me diz que assim como Samaria vai ser destruída, Judá também será. Porque Deus não convive com a hipocrisia religiosa. Deus não convive com a mentira das pessoas. E mesmo que as pessoas continuem religiosas, nós vamos ver no livro de Miqueias, que Miqueias observa com clareza a situação do rei completamente desvirtuado na sua fé, em desobediência frontal à palavra de Deus. Os príncipes, que são os cabeças das tribos, os cabeças dos clãs de Israel ou de Judá, são pessoas que agora estão dominando a terra, explorando as pessoas que têm ainda algum terreno, comprando delas e fazendo essas pessoas suas escravas. É um capitalismo feroz. As pessoas estão dependendo dos juízes, mas os juízes de Judá estão trabalhando segundo o dinheiro que recebem. Em outras palavras, que sentença você quer que eu dê? Depende da quantia que você me der. Bom, então vamos para os sacerdotes. Os sacerdotes, como a gente enxerga em outros profetas, já não estão preocupados com a qualidade dos sacrifícios. Eles fazem os sacrifícios, mas eles aceitam qualquer coisa e eles reagem perante a congregação mediante dinheiro. Então, eles são as pessoas que monopolizam a religião, eles são as pessoas que neutralizam a mente crítica dos seus crentes, porque eles vão assegurando aos crentes que o que eles estão fazendo é correto, quando na verdade eles estão preocupados com o ganho. Eles não estão preocupados com o povo. Diversas vezes no movimento profético, nós encontramos, meus irmãos, profetas se referindo ao fato de que Deus é contra os profetas que profetizam por dinheiro. Os sacerdotes que realizam atos cultuais por dinheiro. Não tem nada parecido com hoje. Ou tem? É por isso que Miqueias é tão importante para nós no decorrer desses próximos domingos. Porque, meus queridos irmãos, Miqueias vai apontar a palavra do Senhor. Então eu gostaria de só lembrar algumas coisas a partir deste versículo primeiro. Primeiro, Miqueias tem um nome que nos faz voltar. Revolta não dá, né? A gente faz voltar a pergunta: quem é que é semelhante a Deus? Existe para você e para mim alguma pessoa igual a Deus? Ainda que os judeus dissessem: existe sim, existe aquela divindade, existe aquela outra, existe mais aquela outra. O nome de Miqueias diz: não há outra pessoa semelhante, e ele vai praticamente terminar o seu livro fazendo esta pergunta lá no capítulo 7, verso 18:
Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão? 7:18. Da transgressão do remanescente da tua herança, o Senhor não retém para sempre a sua ira, porque tem prazer na misericórdia. A visão que Miqueias tem é que Deus é um Deus de justiça e um Deus de misericórdia, e ninguém há semelhante a Ele. Nós precisamos assimilar esta lição a partir do nome de Miqueias. Tá bem? Nós precisamos assimilar esta noção a partir do nome de Miqueias. A segunda coisa que eu vejo aqui dentro da pessoa de Miqueias é que esse Miqueias foi acionado pelo Senhor dos Exércitos desde moço, desde mocinho, desde a sua cidade muito simples, desde longe da capital, para observar não apenas os movimentos do governo, dos exércitos assírios que passavam sempre por ali, perto da sua vila, da sua cidade, mas ele também notava a corrupção que havia na sociedade do seu tempo. E Deus o levantou, e para isso o equipou. No capítulo 3, no versículo 8, ele diz, e você pode me ajudar a ler, vamos lá, 3:8, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. A minha tarefa, a tarefa que Deus me deu neste mundo, não é a de conviver com pessoas e aceitar o suborno, ou aceitar a facilidade, ou aceitar a postura de que eu sou de Deus, não vai acontecer nada comigo, eu vou agir como todo mundo. Miqueias se mostra uma pessoa absolutamente diferenciada pelo fato de que nele pulsa o Espírito do Senhor. No crente de hoje pulsa o Espírito do Senhor, e ele não pode ser do mundo. A segunda coisa que eu aprendo é que Miqueias vive num mundo conturbado, vive num mundo de apostasia, vive num mundo de falsa religiosidade. As pessoas estão sendo religiosamente enganadas. Parece bonito, meus irmãos, parece piedoso. O apóstolo Paulo avisa, olha, nos últimos tempos os dias serão maus, as pessoas serão incrivelmente más, mas terão aparência de piedade. O discurso será ético, o discurso será moral, o discurso será em benefício de si próprio. E Miqueias tem que viver nesse tempo. Mas Miqueias não se omite nesse tempo, porque sobre ele pesa a palavra inerrante de Jeová. Meus irmãos, ninguém aqui deveria querer ser crente. Porque quando a gente recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós também recebemos o encargo de continuarmos apensos ao Senhor, custe o que custar. Isso dói. Isso dói. Não apenas porque nós não podemos ser imorais, mas porque nós não queremos mais ser imorais. Não porque nós não podemos fazer o que todo mundo faz, mas porque nós não queremos ser como todo mundo é. O povo de Deus tem um caminho espinhoso pela frente, de autorrenúncia, em nome de Jesus, mas também de renúncia do mundo. O apóstolo Paulo, quando falava aos romanos, ele dizia assim: não se conformem com este mundo, mas se transformem
pela renovação da sua mente. Crentes precisam ter a sua mente encharcada com a palavra do Senhor. Foi o que aconteceu com Miqueias. Quando ele começou a falar, estas não são as únicas coisas que ele falou durante 50 anos. É inocente da nossa parte imaginar que foi só isso que ele falou em 50 anos. Ele falou muita coisa, ele pregou muitas vezes, ele disputou com muita gente, ele acusou os falsos profetas, ele acusou os falsos sacerdotes, ele acusou os príncipes do povo. Ele foi um homem revolucionário, no sentido de apenas obedecer o Senhor. Ele não queria promover uma sedição, ele queria que o povo voltasse ao Senhor. Então ele avisa, durante os 3 oráculos que ele tem no livro inteiro, ele avisa solenemente, meus irmãos, solenemente, ele avisa que Deus punirá a impunidade, Deus punirá o pecado, Deus punirá a rebeldia contra ele, Deus punirá. Eu achei interessante uma fala do nosso irmão pastor Nicodemos, esses dias atrás, diante da questão das Olimpíadas, da apresentação, daquela simbologia toda do quadro de Leonardo da Vinci, que foi feito na abertura dos Jogos. Ele disse assim: esse povo não se esquece de Deus. Algo mais ou menos assim, esse povo não se esquece de Deus, esse povo faz questão de cutucar o Senhor toda hora. Mas eles não sabem que o que espera por eles é o juízo do Senhor. A igreja precisa tomar posse dessa fala de Miqueias. Arrependa-se e creia em Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, porque você está militando para longe de Deus e você precisa ser perdoado dos seus pecados. Essa é a mensagem que a gente tem para oferecer. Olha, a boa nova é essa: arrependa-se dos pecados e creia em Cristo, porque Ele amou você e se entregou a si mesmo na cruz do Calvário. E quando, meus irmãos, a mensagem de Miqueias atinge o povo, naturalmente há reação. Nós podemos imaginar que algumas pessoas voltam, se arrependem dos seus pecados, como aconteceu em Atos dos Apóstolos, no discurso de Pedro, no capítulo 2. Pessoas se arrependendo, mas nós podemos imaginar que muitas pessoas zombam, muitas pessoas perseveram no seu caminho errado. O que nós temos que fazer? Nós temos que converter alguém? Não, nós temos que repartir a palavra do Senhor com as pessoas, independentemente do resultado que venha a acontecer. Quanto a nós, devemos permanecer fiéis. Qual a mensagem? Qual a mensagem que ele dizia? Ele dizia muitas coisas, Por exemplo, no capítulo 2, verso 3, ele diz: portanto, assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Os crentes precisam saber que a sua fidelidade ao Senhor vai preservá-los no meio da calamidade. Mas a calamidade vai acontecer, a terra produzirá mais cardos e abrolhos, as pessoas serão piores no decorrer dos tempos. Entretanto, nós precisamos ter o foco de que, estando na palavra do Senhor, nós sobreviveremos não por nossa força, mas pela força da graça do Senhor. A igreja precisa perseverar. É como o Senhor Jesus disse à igreja: sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Mas Neemias não fica só. Eu acho que ele não gostou do meu sermão.
Mas Miqueias não fica apenas na condenação. Essa é a graça do livro, essa é a bênção do livro, essa é a maravilha do livro. Porque quando nós estudarmos Miqueias nestas semanas, nós vamos ver que o que nos salva da ira de Deus é a sua misericórdia. O que nos salva da ira de Deus é sua longanimidade. O que nos salva da ira de Deus é sua graça para conosco. Meus irmãos, não é mérito de nenhum de nós. Miqueias não tinha mérito. Por certo, Miqueias era um pecador como nós. Mas Miqueias sente que Deus o convoca para a missão e não se escusa de falar tanto da desgraça quanto da bênção que virá. Quando vocês olham para o capítulo 4, vocês vão ver que Miqueias tem uma mensagem, não é inédita, mas é uma mensagem de forte esperança, porque ele diz: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Está apontando para quem aqui? Não está apontando apenas para uma volta das pessoas de Judá e também o agregar de pessoas de muitas nações. Está falando da restauração que o Senhor fará por meio do Messias. Então Miqueias é um profeta messiânico, porque aponta para o futuro uma esperança, e essa esperança historicamente já veio. A igreja hoje confessa o Cristo de 2000 anos atrás. E a igreja hoje detém as suas palavras, porque já não é um povo exclusivamente judeu, é um povo de judeus e gentios, é a igreja do Senhor, regida pelo Messias. Foi ele que disse assim: você, Belém Efrata, capítulo 5, verso 2, que é pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É Miqueias que fala do Deus pré-terra, do Deus eterno, previamente para trás. Ele ainda não tem noção de que Jesus Cristo vem, morre na cruz e volta para Deus. Ele não tem essa noção ainda. Mas ele já tem uma mensagem clara de Deus, de que só Jesus Cristo, na vida das pessoas, é a esperança de salvação futura. Então eu quero convidar você para se alinhar a Miqueias. Não importa de onde você veio, se foi de um berço pobre, de um berço rico, não importa se você foi religioso desde a sua infância, se não foi. O que importa é que você teve um encontro com Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: não foram vocês que me chamaram, não foram vocês que me acharam, eu achei vocês. Eu achei vocês e dei a vocês a missão de irem e dar frutos, a fim de que o vosso fruto permaneça. Meus queridos irmãos, nós estamos num tempo muito difícil, e a mensagem de Miqueias nos chama a manter firmes os nossos pés na palavra do Senhor. Não podemos desistir, não podemos nos deixar envolver com as manobras deste mundo. O que é errado, continua errado. Mas louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor preserva o oráculo que Deus deu a esse homem, a fim de que nós sejamos edificados. Deus nos chamou,
vivemos num contexto ruim, mas é para isso mesmo que nós estamos aqui, para pregar que o Senhor punirá o pecado, mas que o Senhor tem um Salvador. E o seu nome é? E o seu nome é? O seu nome é Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Amém.